Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Juliette, sou advogada, sou mestranda em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, no estado de Goiás, região central do Brasil. E nessa condição eu participo de um grupo de pesquisa junto com o coautor do trabalho, que é o doutor Adegmar, que não pôde estar presente aqui hoje, um núcleo sobre direito penal, né? E, diante disso, nós começamos a desenvolver uma pesquisa sobre a minha primeira temática. Eu trouxe 2 trabalhos para este congresso. E este primeiro trabalho é sobre a importância da cadeia de custódia das provas para o devido processo legal na busca pela consolidação dos direitos humanos no processo penal brasileiro. Ao desenvolver essa pesquisa, o coautor do trabalho, que é juiz de direito e que atua em uma vara criminal no estado de Goiás, juntamente comigo, nós fizemos um aporte teórico em relação a este tema, principalmente baseado neste livro que eu trouxe aqui para vocês, que são ensaios sobre a cadeia de custódia das provas no processo penal brasileiro, que é do Yuri Azevedo e da Caroline Regina Oliveira Vasconcelos. Esses autores trazem uma pesquisa de um grupo de pesquisa que eles atuam, que é a Matriz Autoritária do Processo Penal Brasileiro, sobre essa temática de cadeia de custódia das provas. Esse tema, por ser um tema um pouco explorado pela literatura jurídica especializada no Brasil, tem essa relevância de ser estudado, sobretudo pela sua importância diante da preservação da prova. O artigo 5º da nossa Constituição Federal brasileira, né, artigo 5º, inciso 54, traz o direito de todos a um devido processo legal. E a nossa Constituição também traz diversos outros direitos, como contraditória e ampla defesa, presunção da inocência, duração razoável do processo. E o nosso trabalho traz como ponto de impacto a prova como o eixo que sustenta o processo penal. E que pode ser capaz tanto de promover, de concretizar todos esses princípios, como também, se houver algum vício, de atrapalhar a concretização desses princípios. E, consequentemente, gerar algum tipo de violação de direito humano em relação às pessoas que são processadas criminalmente no país. Primeiro, a questão do que é essa cadeia de custódia da prova, né? Cadeia de custódia é um procedimento que visa registrar e manter a identidade da prova colhida em investigação, de forma cronológica, né? Desde o momento que a prova é colhida até o momento que o julgador vai analisar, tem que ter uma preservação dessa prova para que não haja nenhum tipo de alteração. Por exemplo, se uma prova pericial é colhida num local de um homicídio, é necessário que essa prova seja mantida integralmente como ela é colhida. Porque se houver alguma manipulação, alguma invasão daquela prova pericial, algum tipo de alteração, ela vai chegar no julgador não como verdade real, mas como verdade forçada, verdade manipulada. Então, essa cadeia de custódia de prova seria preservar a prova, né, até a análise do julgador. E garantindo, assim, esses princípios que eu elenquei aqui. Então, a problemática do nosso trabalho gira principalmente em torno de qual é a importância da cadeia de custódia da prova para a garantia do devido processo legal e também dos direitos humanos, né, porque, como eu afirmei, a violação ou a interrupção dessa cadeia de custódia da prova, dessa cadeia de proteção da prova penal, é uma potencial forma de violar direitos humanos da pessoa que sofre um processo e posteriormente pode ser encarcerada injustamente ou de forma desproporcional ao crime que tenha cometido. O objetivo geral da pesquisa é demonstrar o potencial desse procedimento, né, cadeia de custódia da prova, para a não violação dos direitos humanos. E, especificamente, a gente trabalha no artigo o histórico em relação à cadeia de custódia das provas e a própria prova, esses princípios que eu já elenquei, conceito de cadeia de custódia da prova e a análise da cadeia de custódia como potencial garantidora dos direitos humanos. A metodologia revisão bibliográfica, é um trabalho que vem sendo desenvolvido com base neste livro e também outras matrizes teóricas, mas esses são os autores principais que nós utilizamos.
E como resultados parciais, nós temos visto muito a questão da busca dos direitos humanos no Brasil pós o golpe de 64, com a promulgação da Constituição de 88, que trouxe todos esses princípios a fim de garantir a concretização de direitos humanos, a questão da preservação do devido processo legal, e mesmo assim ainda temos muitas violações, principalmente o que isso é aferido em questão de fatos, em pesquisas que nós fazemos em um sistema que existe no estado de Goiás, chamado Goiáspen, que é um sistema informatizado onde nós temos informações sobre os encarcerados e pela própria vivência do coautor do trabalho, como juiz de direito, que vê constantemente, diariamente, a violação de direitos humanos de pessoas que sofrem processo e principalmente daquelas que chegam a ser encarceradas. Então, seria basicamente isso o trabalho. Eu gostaria só de acrescentar que essa questão da cadeia de custódia da prova, por ser um tema mais conhecido por criminalistas, né, eu trabalho com outra temática no meu mestrado, que é sobre direito de comunidades quilombolas, que é sobre o meu outro trabalho, mas achei muito interessante participar desse núcleo para pesquisar uma questão que está presente na realidade das pessoas e que qualquer pessoa está, digamos assim, propensa a passar por esse tipo de situação, e diante da importância da preservação da prova para que o processo penal seja justo e o mais próximo possível da verdade real. Obrigada. Obrigada, Juliette, parabéns. Não, pode, você é a próxima, sim. O próximo trabalho, Direito dos Povos Tradicionais à Proteção da Cultura como Direito Humano e os Desafios de sua Concretização no Brasil. Autores, Juliette Prado de Faria e Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega. Bom, então, novamente, você terá 10 minutos. Caso o tempo, eu irei, posteriormente, esse terceiro trabalho em bloco, né, como nós havíamos combinado, nós abriremos para eventuais intervenções desses últimos 3 trabalhos que nós tivemos. Quando estiver pronto. Como eu já me apresentei, já cumprimentei, vamos direto ao tema, que agora, este é um tema que eu trago, porque na minha dissertação eu trabalho com direito das comunidades quilombolas, mais especificamente o direito à consulta prévia, mas também participo de um projeto de pesquisa sobre povos e comunidades tradicionais do Cerrado Goiano, voltado lá especificamente para a região que eu moro, que é o estado de Goiás. E a coautora é a minha orientadora do mestrado, Maria Cristina Vidotti, que não pôde estar presente aqui hoje, porque ela está palestrando no outro congresso de direitos humanos que está acontecendo aqui em Coimbra. Então, o tema é o direito dos povos tradicionais, a proteção da cultura como um direito humano, né, e os desafios da sua concretização no Brasil. Primeiro que são povos tradicionais, né? O Brasil é muito rico em sociobiodiversidade, né? Povos tradicionais como comunidades quilombolas, os indígenas, populações faxinalenses, fundos de pasto, pessoas que vivem de uma forma diferente daquela em que é o modelo padrão de vivência no país, né, que é um modelo mais eurocêntrico. Então, aquelas comunidades que não, que, digamos assim, têm uma forma de viver baseada em culturas próprias, são essas comunidades tradicionais. Aqui, eu venho novamente falar sobre, até que eu comentei um pouquinho no primeiro trabalho, nessa busca por concretização de direitos humanos, né, na pós-Segunda Guerra, porque aqui eu trato basicamente, a minha pesquisa é mais voltada para o direito à cultura das comunidades tradicionais, né. Após a Segunda Guerra, houve uma busca maior por essa questão dos direitos culturais, devido às violações que houveram a esses direitos naquela época. Tivemos a Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que inclusive é a temática do nosso congresso aqui, né? OIT 100 anos depois. Essa Convenção 69, que é da OIT, ela trata especificamente de vários direitos, mas dentre eles, direitos das comunidades tradicionais e o direito à cultura, de forma específica. E na nossa Constituição brasileira, no artigo 215, que é garantido o direito à cultura.
né? E no nosso país nós vivemos um cenário de violação de direitos dos povos tradicionais, principalmente devido ao cenário atual, onde nós temos um governo não muito interessado em concretização de direitos das comunidades quilombolas, como publicamente é declarado por ele, e que também vem sendo, não só nesse governo, mas em governos anteriores, tem sido permitido pelo Estado a violação ampla desses direitos das comunidades tradicionais, sobretudo por construção de grandes empreendimentos dentro de territórios tradicionais, elaboração de leis que tratam de direitos dessas comunidades sem que essas comunidades sejam consultadas, né, que inclusive é tema da minha dissertação, dentre outros. Então, diante disso, dessas comunidades terem o direito, tanto internacionalmente reconhecido pela Convenção 69 da OIT, quanto previsto, né, pela Constituição Federal Brasileira, e tendo esse direito é violado, nasce esse questionamento de quais são os desafios para que essas comunidades tradicionais tenham seu direito à cultura garantido, e principalmente enquanto um direito humano, né? Esse direito à cultura está intimamente ligado ao direito ao território, porque uma comunidade tradicional, ela se baseia, a vida de uma comunidade tradicional, seja ela quilombola, indígena ou diversos outros tipos de comunidades tradicionais, ela se dá dentro do território, né? Então, um dos primeiros direitos que devem ser garantidos a essas comunidades para que os outros direitos também sejam efetivados é o direito ao território. E, a partir da concretização do direito ao território, a comunidade pode ter outros direitos garantidos. Então, a problemática do trabalho se dá em torno desses desafios e entraves, né, à concretização do direito à cultura no cenário atual no Brasil. O objetivo geral da pesquisa é analisar documentos internacionais e nacionais sobre a cultura, né, sobre esse tema, a cultura dos povos tradicionais, a fim de compreender esse direito enquanto um direito humano. O método utilizado aqui também é a revisão bibliográfica. Eu trabalho na perspectiva da teoria multicultural dos direitos humanos, do Boaventura de Souza Santos, principalmente sobre o contexto, sobre a perspectiva da hermenêutica diatópica, que considera que cada cultura tem um conceito do que é um direito humano, né? Então, assim, a questão universal de direitos humanos, ela encontra uma barreira quando ela chega em cada cultura, porque o que é dignidade da pessoa humana, para mim, pode ser diferente do que é dignidade da pessoa humana para um quilombola, um indígena ou de determinada comunidade. E, assim, a gente trabalha principalmente a questão da importância dos direitos, principalmente do direito à cultura dos povos tradicionais, e principalmente o que a Convenção 69 da OIT traz. E o que ela vem como evolução, porque a convenção anterior da OIT sobre questões que tratava essas questões de comunidades tradicionais era a 107, que era baseada numa visão mais de integrar essas comunidades à sociedade do que respeitar cada cultura. E essa 169 ela já veio com um viés diferente, um viés de, não, a gente não quer integrar as comunidades ao povo brasileiro, digamos assim, mas a gente quer considerar cada uma como povo dentro do Brasil, porque o Brasil não é um país que tem só um povo, é um país que tem vários povos dentro de um só, são várias nações dentro de uma nação. Então, a gente não pode considerar o Brasil como um país homogêneo, né? É um país heterogêneo com diversos tipos de povos, diversos tipos de comunidade, e cada um tem a necessidade de enfrentar esses desafios diante da violação dos seus direitos e na busca pela concretização dos direitos humanos. Então, basicamente é isso. Obrigada.